No vídeo de hoje a gente vai aprender como remover aqueles espaços vazios que ficam sujando a nossa base de dados, utilizando somente o Power Query para isso. Se você já gostou desse conteúdo, antes da gente ir para a prática, não esquece de deixar aquele like no vídeo, já se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, para toda vez que a gente trouxer um conteúdo novo você ser notificado. Não esquece de ativar o sininho, senão o YouTube não vai recomendar o vídeo para você, tá? E já compartilha também com algum amigo seu que você acredite que essa dica também possa ajudá-lo nos estudos. Para você que já trabalha com base de dados ou pelo menos extrai dados de alguns sistemas para utilizar no Power BI ou fazer algum tipo de tratamento ou análise, você já deve ter recebido alguma base de dados em que as informações nas colunas vêm com alguns espaços em branco ou alguns espaços adicionais, tanto no começo de um texto como também no final de um texto. Como por exemplo esse aqui que eu tenho. Então imagine que você tenha uma coluna com algumas informações que tem espaço em branco no começo, tem espaço em branco no final, espaços em branco entre as palavras, que no caso deveria ter somente um espaço aqui, mas ele vem por algum motivo, ele vem com alguns espaços adicionais, tanto no começo e no fim, como também entre as palavras, né? Se a gente olhar aqui, ó, no começo ele tem alguns espaços em branco, no final ele tem espaços em branco e entre as frases ele tem alguns espaços adicionais. No Power Query a gente já tem algumas funções que fazem esse tratamento dos espaços vazios que tem no início e no final das frases, como também aqueles espaços quando a gente tem, por exemplo, quando a gente dá o Shift Enter nas frases aqui, ele quebra a linha. Isso também a gente tem uma função de tratamento no Power Query. Porém, para o tratamento de espaços adicionais entre as palavras, a gente não tem uma função específica que realize essa atividade para a gente. A gente teria que ficar fazendo uma substituição de letras ou espaços ou caracteres várias vezes até a gente remover esses espaços vazios entre as letras. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar o jeito mais fácil de você remover todos os espaços em branco que ficam sujando os seus dados e não são úteis para a nossa análise. Vindo aqui para a tela do Power BI, eu peguei aquele texto que eu mostrei para vocês, adicionei como dados manuais aqui, copiei e colei nessa coluna de texto no Power BI. Então, eu copiei e colei, agora a gente vai dar um OK, ele vai criar essa tabela aqui para mim. E qual que é o nosso objetivo? Primeiro, eu quero mostrar para vocês as duas funções que já existem no Power Query, prontas para a gente utilizar, que são as duas funções de texto. Como eu posso ver aqui, a minha coluna ela já está em formato de texto. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como remover esses espaços em branco no início e no final, que é utilizando basicamente as funções nativas do Power Query. Se eu clicar com o botão direito do mouse aqui em cima, ele vai trazer essas opções para mim. Eu venho em transformar e aqui ele traz várias opções de texto para eu fazer a transformação. Tem cortar e limpar. O cortar, basicamente, ele remove os espaços tanto no início quanto no fim de cada informação, de cada dado ali dentro, desde que esteja em formato de texto. E limpar é quando eu quero remover aquele Shift Enter que tem na minha base de dados, quando eu mesclo algumas colunas, quando eu quero fazer esse tipo de tratamento, aí eu uso limpar. Nesse caso, eu vou utilizar o cortar para mostrar para vocês o que ele vai fazer. Cliquei em cortar, olha que interessante. Vou voltar na etapa anterior, ele mostra para mim esses espaços no início. Se eu vou em texto aparado, que é a segunda etapa, ele já removeu os espaços adicionais que tinha tanto no início quanto no fim da frase. Se eu voltar aqui em fonte, ó, e clicar na minha célula, simplesmente selecionar com o mouse aqui, eu percebo que tem alguns espaços no começo e no final. Eu venho aqui em texto aparado, se eu clicar na célula, ele removeu, né? Não tem nenhum espaço nem no início e nem no fim. Agora eu tenho uma opção aqui em cima em exibição. Se porventura não estiver aparecendo esses espaços vazios em cada célula, você vem aqui em cima em exibição e tem mostrar espaço em branco. Se não tiver ativada essa opção, você não vai conseguir ver esses espaços adicionais que tem. Então vem aqui em fonte, ó, se eu voltar, perceba que ele não mostra os espaços adicionais que tem aqui, visualmente, né? Se eu clicar na célula, ele vai aparecer, mas visualmente ele não mostra. Se eu ativar essa opção, ó, ele mostra para mim. Então é importante você estar com essa opção ativada para você fazer esse tratamento de espaços vazios dentro de cada célula para garantir que não vai ter nenhum erro na sua apresentação de resultados, tá? Vem aqui então, texto aparado, removi os espaços do final e do início do texto. Só que perceba que quando eu uso o trim, ele não remove os espaços entre as palavras, né? No caso aqui deveria ser somente um espaço. E por algum motivo tem vários espaços entre Power e BI. Então o que a gente vai fazer? Ao invés de utilizar o trim e depois utilizar outra função, eu vou te mostrar como fazer isso somente numa única função. Então eu excluo essa etapa de texto aparado, deixo como o formato original que eu mostrei para vocês. Agora a gente vai fazer toda essa transformação de texto em uma única função. Então eu venho aqui em coluna personalizada e o que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vou pedir para ele dividir a minha coluna para cada espaço que ele encontrar dentro de cada célula e dentro de cada linha, tá? Então eu venho aqui e vou chamar essa coluna de texto tratado, que já vai ser o texto final, certo? E vou pedir para ele fazer o seguinte, ó, eu quero que você faça uma divisão da minha coluna, ou seja, do meu texto, text.split, e aqui dentro eu passo o texto, coloco vírgula, aspas duplas, espaço. O que ele está fazendo aqui? Ele vai pegar a minha coluna texto e vai dividir ela, fazer um split, vai retornar uma lista para mim, splitando, fazendo uma divisão para cada espaço que ele encontrar dentro daquele texto, certo? Então, a hora que eu dou um OK, olha que interessante, ele retorna uma lista para mim de cada dado que ele conseguir
conseguiu splitar para cada espaço que ele encontrou. Então olha que interessante, como aqui na minha coluna da esquerda ele tinha 2 espaços aqui adicionais no começo, aqui ele fez 2 divisões. Então ele colocou uma célula, Power BI para análise de dados. Ou seja, ele encontrou 2 espaços no começo. Eu sei disso porque aqui ele separou em 2 células. E lá embaixo eu sei que no final do meu texto eu tenho 3 espaços. Se eu clicar na segunda célula, olha que interessante. Esse espaço que tem na coluna da esquerda aqui, ó, entre Power e BI, ele dividiu aqui entre várias células para mim. E aqui, para análise de dados, ele separou em outras células. Ou seja, todo aquele espaço em branco, ele fez essa divisão aqui. Se eu olhar essa terceira célula, ele fez a mesma coisa. Agora, basicamente, o que a gente precisa fazer? Fazer uma seleção. Ou seja, eu quero que dentro dessa lista, ele selecione somente o que não for vazio, aquilo que tiver algum dado ali dentro. Para eu fazer isso na linguagem M, eu volto para cá, na minha função, e coloco o seguinte: list, como ele retorna uma lista, né? Eu preciso chamar o objeto list. List.select, o que eu quero que ele selecione? Eu quero que ele pegue essa coluna que ele acabou de criar, essa lista que ele criou, e faça uma seleção do seguinte: eu chamo o operador each, ou seja, para cada linha que ele encontrar dentro dessa lista. Para isso, eu também passo o underline. O que o underline significa? Significa a linha atual que ele está operando. Então eu passo o underline que seja diferente de vazio, aspas duplas. Nesse caso é aspas duplas, tá? Então qual que é a interpretação aqui? Ó, eu quero que você pegue a lista que está dentro aqui e selecione somente aquilo que a linha for diferente de vazio. Então lembrando, o each é para ele fazer essa operação para cada linha da minha lista e o underline significa a linha atual que ele está trabalhando, tá? Diferente de vazio. E aqui agora eu dou um OK. Olha que interessante. Agora eu vou clicar na célula. Perceba que ele não trouxe mais aqueles espaços que ele tinha trazido anteriormente. Ele filtrou somente aquilo que possui texto, que possui algum tipo de dado ali dentro. Se eu clicar na segunda linha, a mesma lógica. Cliquei na terceira linha, a mesma lógica. Ou seja, ele já limpou aqueles espaços vazios que não estavam sendo utilizados dentro do meu texto. Agora a gente já conseguiu fazer o primeiro tratamento, que é o quê? Remover esses espaços vazios entre cada palavra, entre cada informação dentro da minha coluna. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso que ele pegue essa lista que ele criou e consolide em uma única frase novamente, né? Porque basicamente qual que é a operação que ele faz? Ele pega o texto que está na coluna texto aqui, ele separa em várias linhas e depois ele remove os espaços vazios e depois ele precisa combinar isso novamente para fazer aquilo ali virar uma frase. Como que eu faço uma combinação? Eu venho aqui na minha operação de novo e chamo o seguinte: ó, eu quero que você pegue o texto text.combine, ou seja, eu quero que você combine, consolide todas as informações que estão naquela lista por meio de algum separador. Qual separador que eu quero que ele consolide? Só que aqui eu preciso passar algum separador, né? Ele vai pegar o texto da primeira linha, da segunda, da terceira e assim por diante e vai unificar. Se eu não colocar nenhum separador, ele vai grudar, ele vai juntar todas as palavras, não é isso que a gente quer. A gente quer que ele simplesmente coloque um espaço entre cada palavra da minha lista. Então eu passo um separador para ele, coloco aqui aspas duplas, posso colocar um ponto e vírgula, posso colocar vírgula, barra, posso colocar o que eu quiser. Também posso deixar em branco, só que ele vai juntar tudo. No meu caso é um espaço, né? Porque é uma frase inteira. Então coloquei espaço e fecho parênteses. Olha que legal. A hora que eu dou um OK, ele já retorna o texto para mim. Ele nem traz aquela lista que tinha. Ele já retorna o texto para mim sem aqueles espaços que não estavam sendo utilizados anteriormente. Agora a gente consegue perceber visualmente a diferença entre a primeira coluna e a segunda, né? Então se a gente clicar aqui, ó, tem os espaços no começo, na segunda ele já não tem espaço nem no começo e nem no fim. Então o meu dado ele já fica muito mais limpo e eu fiz isso utilizando somente essa função que eu te mostrei. Ou seja, você não precisa aplicar a etapa do trim, você não precisa aplicar a etapa do clean e também você teria que fazer outros tipos de tratamento para remover aqueles espaços entre cada palavra. Esse tipo de tratamento não tem uma função pronta já do Power Query. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Acredito que essa dica vai ajudar nos projetos de vocês. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia essa forma de remover os espaços vazios entre os dados das suas colunas, das suas bases de dados. Deixa o like nesse vídeo para o YouTube recomendar para outras pessoas e também deixa aqui nos comentários o feedback de vocês sobre esse conteúdo. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube recomendar os próximos vídeos aqui do canal para vocês. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.